Boa noite. Foi lido na tarde de hoje no plenário do Senado Federal a notificação de chegada da autorização do processo de impeachment pela Câmara. O presidente Renan Calheiros informou que, segundo a lei, vai dar prazo de 48 horas para que os líderes das bancadas indiquem os representantes da comissão especial que analisará a denúncia formulada contra a presidente Dilma. Como quinta-feira é feriado e não há sessão ordinária às sextas, a instalação da comissão só deve ocorrer na próxima semana. E o próprio presidente do Senado falou aos jornalistas que a previsão é que o processo seja votado em plenário no mês de maio. Se aprovado, a presidente será afastada por 180 dias. Nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado, o assunto ainda era a votação do impeachment da presidente Dilma no último domingo. Colegas de partido disseram que ficaram surpresos com a unanimidade dos deputados federais do Amazonas. E a expectativa agora é com a tramitação do processo no Senado. Na Assembleia Legislativa, o dia hoje foi apenas de homenagens. A primeira ao comandante do 9º Distrito Naval, vice-almirante Wagner Lopes de Moraes Amit, e também uma sessão especial em homenagem ao Dia do Policial Civil, que será comemorado no próximo dia 21. No expediente desta terça-feira, a presidência da Casa estava dedicada à terceira reforma para a contenção de gastos. A previsão é economizar 6 milhões de reais até o final do ano. Sem dar muitos detalhes, Josué Neto disse que nos próximos dias a Casa deve publicar a reforma. Tudo aquilo do qual nós divulgamos na semana passada já está em prática de fato, né? E o pacote, mais tardar em 2 ou 3 dias, nós vamos estar oficializando através do diário eletrônico da Assembleia. Os assuntos políticos não predominaram hoje no plenário, mas nos corredores da Casa, a votação que aprovou a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff era questionada por deputados do PT. E eu considero que os deputados federais esqueceram a população, os benefícios da população e pensaram apenas em si, né, na sua sobrevivência política. Isso é muito ruim, porque agora a possibilidade do país ser governado pelo PMDB, por Eduardo Cunha, por aqueles que estão hoje envolvidos mesmo na corrupção. De tudo que o governo federal fez para o estado do Amazonas, na prorrogação da Zona Franca de Manaus, nos programas sociais, como Luz para Todos, com o programa de seguro e defesa e tantos outros, eu pensava que não seria o resultado dos outros deputados federais do Amazonas votarem contrário. Deputados da oposição disseram que a unanimidade dos votos da bancada amazonense na Câmara Federal já era esperada. A mim não surpreendeu, eu sabia que o resultado seria positivo porque já acompanhava de algum tempo a movimentação dos representantes do povo brasileiro. Existiu uma tendência natural, né, de que 2 ou 3 deputados votassem contra, mas é importante que a gente compreenda o clamor da população. Após a votação de domingo, a presidente Dilma voltou a fazer uma avaliação dos PMDBistas que permanecem no governo mesmo depois do desembarque do partido. Entre eles, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Mas nem os parlamentares aliados ainda têm notícias concretas sobre o futuro do ministro na pasta. O ministro Eduardo Braga tem colocado já o mandato dele à disposição há um tempo. Ele ainda está no ministério por insistência da presidente Dilma, que vê nele um técnico e é o que realmente é. Uma fonte da assessoria de comunicação do ministro Eduardo Braga em Brasília afirmou que ele teve sim ontem um encontro com a presidente Dilma Rousseff e que inclusive ela o cobrou por ele não ter conseguido influenciar nenhum dos 8 deputados federais pelo Amazonas a votar contra o impeachment. Eduardo Braga, durante a conversa, fez um balanço de sua gestão à frente do Ministério de Minas e Energia para a presidente. Ela gostou dos resultados e pediu para que Eduardo Braga permaneça no cargo. O governo, com a estrutura abalada, agora olha para o Senado Federal como a única esperança. A decisão é mais técnica. Eu espero que tecnicamente, juridicamente, constitucionalmente, os senadores possam avaliar
de uma forma muito mais criteriosa, coisa que não ocorreu na Câmara Federal. Você acredita num placar, falando pelo Amazonas, de 2-1 para presidente? Eu aposto, eu vejo que seria, pelo menos, uma forma de gratidão e fazer a reparação constitucional que não ocorreu na Câmara. Enquanto isso, a oposição acredita que o julgamento técnico do Senado confirmará o que a Câmara fez no domingo. Eu creio que vai passar também no Senado, porque isso virou um desaguar muito forte. A economia brasileira está arrasada por conta de imperícias, por conta de equívocos reiterados da presidente Dilma, e ela jogou o Brasil na pior crise dos últimos anos. E segundo uma fonte em Brasília, agora à tarde, o ministro foi convocado para uma nova reunião com a presidente Dilma amanhã, que pode, quem sabe, mudar os rumos de Eduardo Braga à frente do Ministério de Minas e Energia nesta quarta-feira. O deputado federal Marcos Rota, vice-presidente regional do PMDB, já está em Manaus e esta manhã falou sobre as consequências do voto dele a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, já que o presidente regional do partido é o ministro Eduardo Braga, que até então segue ao lado do governo federal. De acordo com o deputado Marcos Rota, do PMDB, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, presidente regional do partido, chegou a fazer orientações para um voto contra o impeachment, mas preferiu deixar que os parlamentares pudessem ter independência na hora de escolher o voto. E eu procurei, diante desse pequeno conflito, me cercar exatamente da legalidade, né? Eu li muito a respeito, eu vi o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vi o posicionamento do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, eu vi a peça escrita por Hélio Bicudo, eu vi o posicionamento de um dos maiores juristas e legalistas do Brasil, que é Ives Ganda Martins. Então, essa foi a minha base de sustentação para que eu pudesse cravar o voto sim, é claro, aliada à grande maioria da população brasileira. Perguntado sobre como fica a indicação dele para uma possível disputa à Prefeitura de Manaus pelo PMDB, Rota diz que está tranquilo, mas que isso ainda vai ser negociado com o partido. Eu estou muito tranquilo com relação ao meu partido, né? Eu tive conversando com o presidente Temer, que é o presidente do nosso partido, é o presidente do PMDB, de uma forma muito tranquila e serena, né? Ele acha que nós devemos ter candidatura própria à prefeitura. Ele esteve aqui recentemente, num grande evento que ele tem feito, ou fazia pelo Brasil, com as suas caravanas, mas eu acho que tudo ao seu tempo, né? Eu acho que o PMDB, que é o maior partido do Brasil, vai discutir essa questão, né? Nós somos grandes porque nós somos plurais, né? Mas nós temos também as nossas divergências. E o deputado federal Issa Abraão também chegou a Manaus nesta terça-feira. Agora à tarde ele falou com jornalistas sobre o seu posicionamento favorável ao impeachment da presidente. O sim, que surpreendeu a todos, acabou comprometendo a sua candidatura nas eleições municipais desse ano, já que o seu partido, o PDT, decidiu abrir processo para expulsar os 6 deputados que contrariaram o posicionamento da sigla. E, portanto, eu voto com Manaus, eu voto com o povo, o meu voto é sim. Issa Abraão foi um dos 8 deputados da bancada do Amazonas que declarou voto favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff na votação na Câmara Federal. Mas o sim, comemorado pela maioria dos eleitores, contrariou o posicionamento do PDT, partido a qual o Issa está afiliado há pouco mais de um mês. E agora o deputado federal virou alvo de um processo de expulsão da sigla. De volta a Manaus nesta terça-feira, Issa Abraão revelou que seu voto favorável à saída de Dilma já estava decidido bem antes de deixar o PPS, seu antigo partido. Eu votei com a minha consciência, votei com a minha convicção. Acredito que a Zona Franca precisa reaquecer a sua economia, o nível de desemprego em Manaus a cada dia aumenta. Compreendo a decisão do partido, mas eu espero também ser compreendido por ele. Assim que eu for notificado oficialmente, junto com a minha equipe jurídica,
vou fazer a peça, vou me defender no campo jurídico e no campo político. O voto sim de Issa Abraão a favor do impeachment pode sair muito caro e colocar por água abaixo seu projeto eleitoral para este ano. Issa foi para o PDT com a proposta de ser candidato a prefeito de Manaus, mas caso sua expulsão aconteça, sua candidatura ficaria inviável, já que não há mais tempo para ele se candidatar por outro partido. Caso o PDT opte pela expulsão do partido, Issa Abraão deve entrar com um recurso para manter seu projeto para este ano. É um procedimento que pode acontecer dependendo do que a Executiva Nacional e Estadual decidirem. Mas eu tenho muita fé que com o diálogo a gente vai conseguir resolver e nós estabeleceremos a nossa candidatura em Manaus competitiva e com força real de ganhar a eleição. Eu vou lutar para ser candidato a prefeito, como eu venho lutando. Caso eu não consiga, eu vou avaliar aquele candidato que possa ter um projeto bom para Manaus e, no momento oportuno, anunciar esse apoio. O deputado ainda reforçou que pretende qualquer punição, inclusive a não candidatura à Prefeitura de Manaus, a ter que deixar o PDT, onde pretende continuar sua vida pública. Eu irei me manifestar. E nesta terça-feira, 2 nomes que foram indicados pelo deputado federal Alfredo Nascimento do PR, que também votou a favor do impeachment, foram exonerados dos cargos conforme publicação no Diário Oficial da União. O superintendente do DENIT, Fábio Galvão, que assumiu quando Alfredo foi ministro dos Transportes e que continua como engenheiro de carreira do órgão, e também o Wilson Wolter, que respondia pela superintendência da administração hidroviária da Amazônia Ocidental.